Tudo bem? Hoje nós vamos mais ou menos manter a ideia sobre conhecimento e educação, só que hoje nós vamos pegar um item que comentamos ontem no programa sobre educação e que nós falamos da educação mais centrada no Zygmunt Bauman e vamos fazer um complemento baseado na frase em que ele cita por que a escola perdeu o monopólio do saber. Mas eu fiz uma pesquisa ampla, de qualquer forma, aqui está um resumo. Eu falo sobre afirmação, mas eu falo do seu contraditório também. Então, em primeiro lugar, saiu a pergunta do porquê perdeu o monopólio, os autores que concordam com isso, os que discordam, os que complementam, e depois eu entro com contraditório. No momento certo eu vou dizer o que é a colocação desse contraditório. Essa pesquisa foi feita em mais de um lugar, foi feita dentro do Gemini, dentro do DeepSeek, uma parte no GPT, outra parte em alguns periódicos que foram citados e eu fui dar uma olhada. Bom, em princípio, o Zygmunt Bauman argumenta que a escola perdeu seu monopólio do saber. Ele não foi o único que falou sobre isso. E eu deixei no programa de ontem dizendo que nós vamos falar disso mais à frente. E por quê? Bom, na visão dele, houve algumas transformações radicais na sociedade pós-moderna, especialmente impulsionadas pela modernidade líquida, tecnologia digital, mudanças nas estruturas de autoridade. Vamos explorar alguns motivos dessa afirmação. Como eu digo, existe o contraditório. Ele fez uma exploração, mas isso aqui não é a pá de cal, isso aqui não é, vamos dizer assim, não é o definitivo. Existem outras análises, mesmo da parte dele. Mas, de qualquer forma, na modernidade sólida, aquela pré-internet, a escola e a universidade eram as principais fontes do conhecimento organizado. Claro que você poderia frequentar museus, mostras, ver palestras, ir ao teatro, isso tudo compunha a sua cultura, a sua educação, visitar, se fosse o caso, tribos indígenas aqui no Brasil, ou povos autóctonos, ou viajar, conhecer outras culturas, caminhar pela história do Oriente Médio, da própria Europa, ou mesmo na África. Isso tudo te acultura, te faz pensar e te ensina. Então, é fonte de conhecimento. Mas a universidade, as universidades e as escolas, de uma maneira geral, elas eram as principais fontes de conhecimento organizado, em boa parte o acesso a conhecimento mais científico e em uma pequena, talvez não muito grande, mas uma parte da cultura vigente, cultura de outros povos. Quer dizer, isso tudo organizado dentro de currículos, mas cobrados, de certa forma, direcionadamente por uma, vou chamar de mentalidade de cada população. Mas essas escolas, essas universidades, os setores acadêmicos, vamos chamar assim, eles tinham mais ou menos a mesma inclinação de trazer o conhecimento científico organizado, cultura e outros conhecimentos extras. Hoje, com a internet, as plataformas como o Google, YouTube, Wikipedia, cursos online e muitos que eu já mencionei no último vídeo oferecem uma informação mais instantânea, gratuita e sem mediação institucional. E claro que isso traz um saber. O contraditório isso é o bom, né? Consequência, o aluno não depende mais do professor como guardião do saber. Do saber, não, mas da forma como realizar a educação integral, talvez ele dependa em boa parte. A crítica de Bauman, no caso, é que o conhecimento se torna fragmentado e superficial, perdendo a profundidade crítica que a educação formal poderia oferecer.
ele não está excluindo. O que ele está dizendo é que essa educação, não sendo propriedade, vamos dizer assim, privilégio da escola, ou monopólio, vamos dizer assim, da escola, e passando a ser dispersa entre várias outras mídias e meios, ele poderia descaracterizar o conhecimento ou até tentar substituí-lo. E existe uma tentativa disso, um crescimento em que as próprias escolas começam a se basear no conhecimento fora dela, o conhecimento mais estanque, mais instantâneo, mais quadrado e menos mediado pela autoridade de um scholar, de um professor. Então, a crítica do Bauman é que o conhecimento se torna fragmentado e superficial. É verdade. A cultura do descarte e o saber líquido. Bauman usa o conceito de liquidez para descrever como tudo, incluindo o conhecimento, se torna efêmero e descartável. A educação era baseada em cânones, obras clássicas, teorias consolidadas. Claro que esses cânones, eles são o início de tudo, você não pode parar neles. Existem outras coisas depois, mas isso também foi introduzido nas escolas. Hoje o saber é atualizável em tempo real e nem sempre traz coisas que são realidades ou conceitos corretos. E o que importa são habilidades adaptáveis ao mercado e não a formação humanista. Quer dizer, isso é quase que uma continuidade do que nós estávamos falando ontem. Resultado, a escola não consegue mais impor um currículo fixo, pois o conhecimento está em mutação e às vezes são cortadas coisas que são métodos de aprofundamento, de crítica à cultura e ao saber. A crise da autoridade do professor. Na modernidade líquida, o professor não é mais a única voz de autoridade intelectual. Os alunos têm acesso a múltiplas fontes, nem sempre confiáveis, e isso é que é o pior, desafiando o papel tradicional do educador. O Bauman alerta que isso leva a uma perda de sentido na educação, reduzida a um mero treinamento técnico. Esse treinamento técnico eu chamo de instrução. Tem que tomar cuidado com essa palavra instrução, porque às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa é uma pessoa instruída e educada. Olha, instrução é uma coisa, nesse sentido que eu falei, quando a pessoa é instruída, tem um sentido mais geral, no sentido de que ela tem mais conhecimento a respeito de algumas coisas. Ela tem instrução. Tá. Agora, o treinamento ou a instrução específica é o que é o treinamento. Então, às vezes a gente chama de instrução apenas aquilo que é específico. Então, são dois vieses da palavra que depende do contexto. Então, falar com uma pessoa instruída é falar que ela tem uma diversidade de conceitos. Falar que ela sofreu instrução significa que ela foi instruída para o estilo de treinamento técnico para realizar uma função. Então, essas são as duas modalidades de entendimento, vamos dizer assim, meio genéricos e meio en passant. A mercantilização da educação. Bauman critica a transformação das escolas e universidades em negócios. Diplomas viram commodities, não garantem sabedoria, empregabilidade, cursos são moldados por demandas de mercado, não tem a visão integral do ser humano. O efeito disso é que a educação perde o papel de formação cidadã, vira serviço. Existe uma ascensão do autodidatismo e do influencer. Olha, o autodidatismo ele não é ruim, propriamente dito, mas quando você tem uma base cultural de conhecimento razoável, você pode prosseguir e ampliar essa base e se aprofundar em outras coisas. Agora, você ser autodidata em conceitos iniciais, sem a mediação de educadores, sem saber como que você avalia aquilo, analisa aquilo ou vivencia aquilo, inclusive com seus pares para trocar informação, examinar quem concorda e quem discorda, você fica com uma educação pobre. E os influencers, que não são pessoas necessariamente que têm currículo, que têm esforços na área, na maior parte deles são mentorias, são, por assim dizer, por assim pensar, porque ele tem uma instrução, porque ele tem um pequeno conhecimento que não varre o todo. Então, o autodidatismo é perigoso pela não completitude do indivíduo que está pesquisando. E o influencer nem sempre tem base filosófica para dizer do que fala.
Redes sociais e gurus digitais como coaches e youtubers concorrem com a escola, e isso é muito complicado. Figuras como Jordan Peterson, ele é um psicólogo clínico. Ele é uma pessoa séria, ele está dando uma opinião dele, mas a opinião dele não pode estar acima dos pedagogos. E tem que ser avaliado o que ele fala. E o que ele fala pode estar certo, mas tem que estar dentro de um contexto que você já o conheça. O Yuval Harari, que alguns até discordam de seus escritos, mas que fez uma pesquisa histórica muito interessante, traz alguns conhecimentos que você tem que confrontar com conhecimentos outros organizados, estudos mais prolongados, porque aquilo ali tem um pouco da opinião dele e da interpretação dele. Ele não é exatamente um pedagogo, ele é um historiador, e os livros que ele escreve mais na condição de ensaísta, não necessariamente de historiador. O historiador tem um outro critério. Ou até mesmo esses influencers, né, essa informação acadêmica que ditam debates públicos. Então, olha, sem demérito para o Jordan Peterson e o Yuval Harari, que ele exibiu aqui como exemplos, sem demérito para esses dois escritores, psicólogos, historiador e tal, e outros similares a eles, mas sem demérito, eles não trabalham na formação do indivíduo, na formação crítica do conhecimento que estão trazendo. O conhecimento vem em bloco. Para Bauman, isso reflete uma liquidez das fontes do saber, quer dizer, uma fluidez em que as coisas não estão embasadas, onde a popularidade vale mais que o rigor intelectual. Por exemplo, o Yuval Harari, ele se tornou uma celebridade com os livros dele. O livro dele vale a pena ler? Sim. Tem coisas que lá dentro são discutíveis? Sim. Se você tiver conhecimento, você discute aquilo. Outros autores discutem também. Mas pelo fato de ele ser uma celebridade, ele ganha razão e ele influi mais rapidamente em você. E aquilo que ele está falando não é necessariamente uma formação adequada. É uma leitura, mas não pode ocupar o lugar de uma formação. Para Bauman, isso reflete a liquidez da fonte do saber. Quer dizer, a fonte do saber deixa de ser uma coisa estável, sólida, constituída, para ser algo que passa. E amanhã alguém faz uma crítica a ele e escreve um outro livro, e você vai lendo aquilo, vai acreditando, você fica com uma formação inadequada e sem capacidade de discutir. Conclusão: por que a escola perdeu o monopólio? O Bauman não nega que o conhecimento hoje seja mais acessível, mas critica como ele é consumido. Então, o problema do conhecimento, de ser acessível, é uma vantagem, mas a crítica é que ele está sendo consumido. Ele não foi elaborado para ser experimentado e adensado como um conhecimento organizado. Hoje o saber é instantâneo, mas é utilitarista e desregulado. A escola, nesse contexto, não controla o fluxo de conhecimento, mas poderia, na visão de Bauman, reinventar-se como espaço de pensamento crítico e ético, algo que os algoritmos das redes sociais obviamente não podem oferecer. O algoritmo, ele é um varredor, ele pega opiniões, ele é um modelo estatístico, ele forma frases que estão na rede e que formam um sentido dentro de contextos, que formam um sentido de frase, que podem trazer coisas que não são verdadeiras. E a obra-chave para entender isso aí é a modernidade líquida, que nós já falamos, e se a gente quiser explorar melhor, ler os livros dele. Agora, eu quis saber o porquê que a escola perdeu o monopólio e gostaria de saber de exemplos, aonde que ela perdeu, como que ela perdeu e onde o conhecimento existe na forma que o cidadão possa ter uma educação integral. E eu quero saber a opinião dos sociólogos, dos educadores, dos pedagogos, se eles concordam com essa ideia, ou pelo menos quem concorda e quem diverge. E quais seriam os pensadores que acham bom que a escola tenha perdido o monopólio, e por que eles acham isso? E como saber o que pode chegar às pessoas além da escola, ou seja, além da escola, mas que seja de maneira eficiente. Bom, a escola perdeu o monopólio de saber devido a uma confluência de fatores históricos, tecnológicos e sociais.
que expandiram exponencialmente as fontes de informação e aprendizados disponíveis para o cidadão. Historicamente, a escola emergiu como a principal instituição encarregada de sistematizar e transmitir conhecimento acumulado pela sociedade. A impressão, a criação de currículos formais e a formação de professores especializados consolidaram a escola como um epicentro da educação. E eu acho que ela não deixou de ser. Mas a ela estão agregados outros modelos de fonte, vamos dizer assim, de conhecimento. No entanto, o advento da internet e das tecnologias digitais revolucionou o acesso à informação, descentralizando o saber e oferecendo alternativas vastas e diversificadas para a aquisição de conhecimento. Veja bem, aquisição de conhecimento e informação são coisas diferentes, tá? E o conhecimento tem que ter fonte. É nesse ponto que a escola, sendo organizada, ela trabalha com as fontes e trabalha com o modelo de trazer o conhecimento. E essa é uma crítica minha particular. Um exemplo claro dessa perda de monopólio é a facilidade com que qualquer pessoa hoje pode acessar uma quantidade imensa de informações através da internet. Você vê, por exemplo, ele está citando aqui a Wikipédia. A Wikipédia é feita por pessoas, não necessariamente pessoas das áreas. E eles próprios deixam lá escrito que aquele texto ali não é o texto definitivo, né? Aquele ali é um conhecimento aproximado, né? Alguns ali estão absolutamente verdadeiros, mas existem coisas discutíveis. Na internet existe muita coisa discutível. Na inteligência artificial, por exemplo, você tem pessoas que trabalham ali para tirar coisas que estão erradas, que o algoritmo vai varrendo e formam frases que têm sentido dentro do contexto que está colocado ali. Mas não são verdades, não são coisas corretas, né? Ele poderia pegar o nome de alguém lá que tem o nome de professor, com um dizer a respeito de um assunto que você está falando, a resposta daquele professor toca de repente naquele assunto, aquele cara não é professor, ele não tem instrução, o conhecimento dele não é organizado, e a frase dele ficou valendo como certa, e ele foi citado ali. E às vezes você não tem o conhecimento de quem está retirando coisas e fazendo limpeza da internet, ou da inteligência artificial, você não tem alguém que tem aqueles conhecimentos mais específicos para saber que aquele cara está falando uma coisa que não tem um sentido dentro daquele contexto. Aquele cara não seria levado em consideração. É por isso que você tem que ter um conhecimento prévio para você poder fazer pesquisa e saber o que você está pesquisando, né? E eu posso incorrer nesse erro aqui quando eu falo de assuntos que não entendo, que não sou versado, e porque às vezes eu pego coisas de inteligência artificial. Então o que eu faço? Eu vou pegando ali os temas, as coisas, as pessoas citadas e vou vendo quem são, para eu poder saber se aquilo ali realmente tem uma referência, né? Embora eu amarre as minhas perguntas de uma forma mínima, para dar mínimo de erro possível, mas eu posso incorrer em erro também, trazendo erro daquilo que emerge das redes, né? Então, esse conhecimento, quando você vai na Wikipédia, quando você vai nos influencers, quando você vai no coach, quando você vai em citações de livros de fulanos e beltranos, esse conhecimento não é organizado. Então, você tem fonte de saber na internet? Sim, mas é complicado se você não tiver um filtro que possa trazer aquilo que é fidedigno e que tem um contexto, vamos dizer assim, explícito com aquilo que você está trabalhando. Bom, então, plataformas como a Wikipédia oferecem conhecimento colaborativo, olha bem, no estilo de colaboração, sobre praticamente qualquer assunto, né? Enquanto cursos online massivos e abertos, que ontem nós citamos como sendo os MOOCs, ou seja, MOOCs ou MOOCs, de universidades renomadas, tornam o ensino de alta qualidade acessível a milhões de pessoas ao redor do mundo, independente de sua localização geográfica ou condição socioeconômica. Nós citamos isso aí. Porém, esse conhecimento ele vai para compor conhecimento de quem já teve uma base. Você não vai fazer aquilo pela primeira vez naquele assunto, tomar aquele conhecimento. Eu fiz um curso uma vez, tentei fazer um curso uma vez na área de economia e percebi que os caras eram ótimos, só que eles estavam falando para pessoas que tinham uma base daquelas ideias. Eles estavam fazendo complementação de conhecimento.
E eu estava lá atrás precisando de conhecer algumas terminologias, alguns parâmetros que eu não tinha ideia do que era. Não me serviu o curso, por melhores que eles sejam, porque me faltava a base. Nem sempre esses cursos te trazem coisas. Às vezes você fica com nomes e palavras que não têm um significado específico daquilo que estão falando. É diferente daquilo que você está entendendo, porque você tem menos recursos. Bom, continuando. Tutoriais em vídeo no YouTube ensinam habilidades práticas, tudo bem, como consertar um eletrodoméstico, até conceitos complexos de matemática e física, não resta dúvida. Mas esses conceitos complexos de matemática e física normalmente são feitos por pessoas que têm um conhecimento de matemática e física complexo, porque não pode falar uma abobrinha lá. Mas, em compensação, podem haver livros, vídeos, em que o camarada tem um pequeno conhecimento, mas tem um entendimento errado, não aprofundou. Né? É por isso que a escola é um setor de organização, porque na escola tudo é visível. Outra coisa, a escola tem um tempo mais longo e mais moroso que dá tempo de você tomar o conhecimento. Porque dentro da internet, se você não tem uma capacidade pregressa, um conhecimento pregresso para tomar conhecimento daquilo, e ao tomar conhecimento daquilo você realizar autodidaticamente uma ampliação do seu conhecimento, você está pegando coisas e ficando com cacos de conhecimento e não sabe o que fazer com aquilo. Essa proliferação de fontes de informação desafia a exclusividade da escola como detentora e transmissora do conhecimento, mas eu acho isso discutível. O conhecimento existe hoje em múltiplos espaços além da escola, contribuindo para uma educação integral do cidadão. Museus, centros culturais, bibliotecas públicas e até mesmo o ambiente de trabalho oferecem oportunidade de aprendizado prático e contextualizado. Isso eu acho realidade, mas isso já é assim há algum tempo. As organizações não governamentais, as ONGs, por exemplo, movimentos sociais, promovem educação em direitos humanos, cidadania e questões ambientais. Sim, mas isso também já era assim. Você tinha lugares onde você frequentava, às vezes você ia numa exposição de arte, às vezes você ia num sarau de poesias e ali você ganhava um conhecimento de história, da realização das obras, os movimentos que já existiam, a interação com diferentes, no próprio cinema, a interação com diferentes culturas e perspectivas facilitadas pelas viagens e pela comunicação global também enriquece a formação individual. Não resta dúvida, a internet abriu campos, mas como eu falei, você tem que ter uma base para saber avaliar aquilo. A própria experiência de vida, as interações sociais e a reflexão pessoal tornam-se fontes valiosas de aprendizado, complementando a educação formal. Não resta dúvida, mas é complemento. Agora, tem gente que é muito inteligente, que viaja, que é muito curioso, que pergunta muito, ele vai ganhando uma formação. Mas lá na frente ele não se cobrar ou não se colocar dentro de um método de aprendizado, ele perde muito daquele aprendizado. É claro que ele ganha uma experiência como viagem, ele consegue fazer interlocução com vários níveis de pessoas, vários níveis de conhecimento, né? Mas eu acho que em termos de formação do indivíduo, já que nós estamos falando de formação e de escola, eu acho que você precisa de ter um conhecimento pregresso para poder fazer com que essa ampliação de conhecimento venha sobre uma base já estabelecida. Diversos pensadores concordam com a ideia de que a educação integral transcende os muros da escola. Sim, concordo. O educador Paulo Freire, por exemplo, defendia uma educação dialógica, libertadora, e reconhecesse o saber presente na experiência do educando e na realidade social. Para Paulo Freire, a educação não se limitava à transmissão de conteúdo, sim, com certeza não, mas envolve uma troca de conhecimento, reflexão crítica sobre o mundo. Suas obras como Pedagogia do Oprimido enfatizam a importância de considerar o contexto social e cultural na formação integral do indivíduo. E você pode buscar esse contexto em mídias e fora da escola, ou além da escola. O sociólogo Manuel Castells, em sua análise da sociedade em rede, destaca como a internet e as tecnologias de informação transformaram a produção e a disseminação do conhecimento. Para Castells, a sociedade contemporânea é caracterizada por fluxos de informação e comunicação que ultrapassam as fronteiras institucionais, incluindo a escola. O conhecimento torna-se fluido e distribuído, acessível através de múltiplas plataformas em rede. Por outro lado,
Alguns educadores e sociólogos podem divergir parcialmente dessa visão, não negando a importância de outras fontes de conhecimentos, mas ressaltando o papel insubstituível da base da escola na sistematização do aprendizado, no desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas e na socialização dos indivíduos dentro de um ambiente estruturado. Isso é a minha crítica. A minha crítica diz o seguinte: você tem uma base e amplia. Você está simplesmente ampliando o que você não tem base, é conhecimento, mas não é um conhecimento que vai te dar uma formação como pessoa, porque existem outras coisas na escola, além dos conteúdos e das culturas. Ele argumenta que a escola oferece um currículo organizado, orientação de profissionais qualificados, um espaço de interação social, isso é muito importante. Você conhece o contraditório do seu lado, você tira dúvidas que você teria quando algum colega seu faz uma pergunta e passa a discutir aquele tema. Quer dizer, é enriquecedor você estar na escola, num ambiente social, socializando e descobrindo o que o mediador, que é o professor, traz do conhecimento e que todas as outras pessoas têm de cosmovisão a respeito daquele debate, daquele conhecimento. E o debate é importante dentro da escola. A aceitação de pessoas que pensam diferente de você, a cultura que cada um traz da sua casa, das suas localidades, ou até da sua genealógica. Alguns são filhos de imigrantes, filhos de outros, assim, assado. Quer dizer, tudo isso fundamenta, tudo isso dá uma habilidade social muito grande. Então, interação social fundamental e concorre para o desenvolvimento integral, aspecto que nem sempre são garantidos por outras fontes de formação. Às vezes são garantidos em cima de quem tem. Em cima de quem não tem, não é garantia, obviamente. No entanto, mesmo esses críticos reconhecem a necessidade de a escola se adaptar a essa nova realidade. Sim, a escola tem que estar olhando para ver o que vai acontecer ou o que está acontecendo, para poder inserir em seus currículos adendos que vêm de outras informações, né? Incorporando tecnologias digitais, dialogando com outras formas de conhecimento para se manter relevante na formação do cidadão contemporâneo. O cidadão contemporâneo, ele tem muita coisa ao lado dele e é ruim que ele não usufrua, né? Em suma, a perda de monopólio de saber pela escola é um fenômeno inegável, impulsionado pela democratização da informação e pela proliferação de espaços de aprendizado. A educação integral do cidadão floresce em uma variedade de contextos, desde plataformas digitais até experiências sociais e culturais. Embora a escola continue a desempenhar um papel crucial, a sua função evoluiu para a de um dos muitos atores em cenário educativo, um cenário mais amplo, diversificado, onde a curiosidade, a autonomia e a busca contínua por conhecimento se tornam elementos centrais na formação individual e coletiva. Enquanto Bauman via com preocupação a perda do monopólio escolar sobre o saber, alguns pensadores enxergavam aspectos positivos nessa mudança. Então, essas aí são as ações, são os pensamentos afirmativos em relação vamos dizer assim, o que acresce, né? Retirando o monopólio, quando sai o monopólio da escola, o que acresce para o conhecimento. Alguns veem benefícios, por exemplo, Ivan Illich, da sociedade desescolarizada, ele pensava numa sociedade desescolarizada, ele defendia o fim da escola obrigatória, pois acreditava que ela institucionaliza a dependência, burocratiza o aprendizado e reproduz desigualdades. Olha, isso aí é uma verdade, mas é uma verdade parcial. Por quê? Isso é um pensamento meu, você pode discordar de mim. Por quê? Porque você pode trabalhar a escola. Desescolarizar é você perder um currículo enxuto, um currículo organizado. O currículo não tem que ser preso, ele pode ser modificado, ele pode ser acrescido, ele pode ser questionado. Mas ele deixar de existir como base fundamentadora para a formação, ou seja, a desescolarização, é você ficar com conhecimento disperso em rede e deixando a pessoa correr atrás. O educando não tem que correr atrás de conhecimento, o conhecimento tem que estar organizado para ele. Claro que a escola institucionaliza, ela reproduz inclusive desigualdade, ela reproduz conceitos, ela reproduz paradigmas imutáveis, ela reproduz a ordem,
ela reproduz as ideologias, mas tudo isso pode ser questionado, mudando o contexto da escola e não acabando com ela. Ele, como solução, propunha redes de aprendizagem livres, como grupos de habilidade onde pessoas ensinam umas às outras. Eu acho bacana, mas até certo ponto. Bibliotecas públicas e abertas, mas na biblioteca você está solitário lendo. Trocas de conhecimentos não mediadas por diplomas. Tudo bem, você tem trocas e tal. Eu acho que tudo isso você pode fazer além da escola, até discutir na escola. Por que isso é bom? Bom, a libertação do saber das estruturas formais permitiria uma educação mais orgânica e menos elitista. Sim, por outro lado, mais fraca, mais fragmentada, mais vazia, menos sólida. É uma opinião minha. Ele está dizendo o que acha bom. O Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele tem um argumento. Ele criticava a educação bancária, que é mais ou menos a educação elitista, a educação que trazia sempre a mesma ideologia, com os mesmos paradigmas, tá? Onde o professor deposita o conhecimento no aluno, tá? Isso aí eu também discutiria isso. E defende o aprendizado dialógico e horizontal, tá? Solução. Ele valorizava os círculos de cultura e educação popular, onde o saber surge da experiência coletiva, não apenas da escola. Sim, mas ele disse não apenas da escola. Você pode discutir o conteúdo da escola, você pode discutir o currículo da escola, você pode trazer uma educação popular para dentro da escola, você pode trazer experiências coletivas, intra-escolas, intra-pensamentos, intra-autores, intra-pedagogias. Mas eu acho que o Paulo Freire não defendia ele defendia que você popularizasse a escola, que você trouxesse a escola mais para o público em discussões coletivas, mas não desescolarizar nem acabar com ela. Tem um terceiro aqui que chama Sugata Mitra, que escreveu aqui em 1952, Hole in the Wall Experiment. O argumento de Mitra é o seguinte: ele mostrou que crianças sem professores podem aprender sozinhas com computadores e internet, o que seria uma auto-organização. Eu discuto isso, mas vou aceitar. Solução: ele defende escolas na nuvem, onde o aprendizado é autodirigido e mediado pela tecnologia. Desculpa, ele falou aqui 1952, não deve ser o ano, porque ele não ia escrever isso. Não, isso foi escrito em 1999, tá? Desculpa, eu li errado. 1952 deve ser o ano de nascimento dele. Muito bem, desculpa aí. Então, solução: ele defende escola na nuvem, onde o aprendizado é autodirigido e mediado por tecnologia. É bom. Segundo ele, prova que o saber não precisa de estruturas rígidas para ser eficaz. Olha bem, é preferível você combater a rigidez do que combater a organização da escola. Eu penso assim. Então, eu estou criticando ele, mas você pode estar concordando aí. Desculpa se eu estiver te contrariando. Manuel Castells, que fala da sociedade em rede, ele tem um argumento que a internet criou redes de conhecimento colaborativo que desafiam a hierarquia escolar tradicional. Tá, mas ainda não está me falando da formação da interação social da escola. Se você acha que você não precisa da escola, eu acho que a internet em redes não substitui adequadamente. Ou então nós teríamos que criar redes em outros formatos, de forma que você pudesse trazer uma interação razoável. Eu acho complicado porque você está num ambiente de virtualidade, onde você não está vendo pessoas, não interage com pessoas, não interage com um mediador. E eu acho que esse mediador é importante. Por mais libertário que seja a escola, por mais horizontal que seja a passagem do conhecimento, eu acho que a centralidade da pedagogia trazida por um professor é importante. Mas ele traz como exemplo a Wikipédia, os MOOCs, os cursos online abertos e os fóruns de discussão. É bom, permite acesso global ao saber, especialmente em regiões com escolas precárias. O problema é que em regiões que têm escolas precárias, normalmente tem internet precária também. Ou falta de poder aquisitivo para se ter um bom plano de dados, né? Ou um Wi-Fi. John Holt, que também tem um How Children Fail e Unschooling, quer dizer, seria não escola. Argumento: Holt criticava a escola por sufocar a curiosidade natural das crianças. Eu também critico isso. Quando você tem um currículo muito de uma maneira, de uma organicidade pensada por uma determinada pedagogia muito vertical, você introduz conhecimento da pessoa sem discussão. A escola não é boa assim.
Mas não é essa escola que eu defendo. Solução defendia unschooling, aprendizado sem currículo fixo, baseado em interesses individuais. É mais ou menos a ideia do Summerhill. Pode ser uma pedagogia interessante, mas eu acho que fica faltando alguns cânones, e dentro desses cânones vem a ciência. Aprender a ciência por interesse individual é complicado. Muitas pessoas nunca olhariam para a matemática, muitas pessoas nunca olhariam para uma física. Por quê? Mas a física e a matemática são tão importantes assim? Não, mas elas têm uma base de raciocínio, elas têm uma base na formação do indivíduo. Por que é bom? Vamos ver se é bom. A liberdade de explorar saberes fora da escola pode gerar aprendizado mais significativo. Sim, fora da escola, mas eu acho que ele deve estar com a escola também. Esses pensadores sugerem caminhos alternativos para a disseminação do conhecimento. Tecnologia e plataformas abertas, YouTube, podcast, Wikipedia, etc. Comunidade de aprendizado, cafés filosóficos, hack labs, makerspaces, lugares onde as pessoas aprendem fazendo, tá? Grupos de estudos autônomos com o movimento Peer-to-Peer University. Tudo bem. Educação não formal, museus, bibliotecas e centros culturais, que é coisa que já existia, sempre existiu. E para mim, por exemplo, foi ponto de aculturamento, oferece aprendizado experimental, experiencial realmente, ONGs e projetos sociais, alfabetização digital e profissionalizante em favelas, por exemplo, é um recurso que você usa para quando a pessoa está afastada, mas tem um poder de dados que você faz chegar lá via governo, e consegue atingir pessoas que saíram do seu trabalho e que vão para casa e naquele momento estão aprendendo alguma coisa. Mas é um recurso de salvamento, não é? Trabalhos de ONGs, de pessoas que têm projetos sociais, não pode ocupar o lugar da escola. Aprendizado baseado em projetos, escolas democráticas, como eu falei, a Summerhill, que o aluno decide o que e como quer aprender. Sim, isso foi um projeto. Eu li esse livro quando era jovem, li o livro esqueci o nome do autor, o Summerhill, e existem várias críticas a esse método. Parece que ele não deu certo, porque as crianças saíram de lá e encontravam um outro mundo diferente do ambiente da escola, que não se reproduzia nesse mundo. Então eles tinham dificuldade de se encaixar. E o conhecimento que eles tinham, às vezes, era falho em alguns aspectos. Esse foi algumas críticas. Não sou contra o Summerhill. Acho uma experiência interessante, mas não acho que é definitivo. Programas de mentoria, aprendizado personalizado, exemplo, programadores que estudam via GitHub. Confesso que eu não acredito nisso. Open Access e recursos livres acadêmicos gratuitos, o C-Hub, o Project Gutenberg, software livre e código aberto, comunidades como Linux Foundation educam através da prática. Mas isso aí já é mais instrução. Contraponto os riscos, segundo Baum e críticos. Alguns problemas apontados por quem é cético sobre o fim do monopólio escolar. Desinformação sem mediação crítica, fake news se espalham. Elitismo digital, nem todos têm acesso à internet de qualidade. Perda de pensamento profundo, conhecimento fast food não substitui a reflexão. Não constitui reflexão. Não promove. Conclusão. Baum havia riscos na liquidez do saber. Pensadores como Illich, Freire e Mitra celebram a democratização do conhecimento. Olha bem, eu não iria contra o Illich, o Freire e o Mitra, né? Eu só chamaria a atenção de que essa pretensa democratização do conhecimento se faz sem uma base filosófica e sem um instinto de formação. Então nós teríamos que intermear a democratização do ensino com a escola. Sem a escola, sem a fundamentação, sem o currículo, que fosse um currículo base, em que ele pudesse ser mexido, que ele não fosse, vamos chamar assim, autoritário, que ele não fosse rígido, não trouxesse uma ideia como antigamente a escola, que trazia uma ideologia e que queria te criar dentro daquilo. Tudo isso eu discuto com relação à questão do currículo. Nós não podemos democratizar o currículo e torná-lo, incluir outras comunidades, outras sociedades, outros aprendizados, inclusive com a participação de redes e tudo, mas eu acho que tudo tem que ser filtrado na escola, onde você tem uma pedagogia. Ou se você não tem a pedagogia, nós estamos perdidos na escola ou em qualquer outro lugar. O desafio atual é criar modelos que combinem liberdade do monopólio escolar com a profundidade, evitando o superficialismo líquido. E isso eu concordo.
É a mediação que eu faria. Agora vamos falar do contraditório, né? Eu fiz uma afirmação aqui, é a seguinte: a educação que sai da internet tem sido, em boa parte, apenas dados e conceitos. Para se educar o cidadão, na acepção maior da palavra, precisamos da escola e do professor, onde se encontra o conhecimento, a cultura e a sociabilidade. Eu busco exemplos dentro dessa maneira de pensar e realmente existe um eco significativo na opinião de diversos pedagogos e educadores a isso que eu coloquei aqui. Embora esses pedagogos, esses educadores, eles reconheçam o valor da internet como ferramenta de acesso à informação, esses mesmos enfatizam que a educação, em sua acepção mais ampla, envolve dimensões que vão além da mera transmissão de dados. Então, a democratização do conhecimento, ela é válida, mas nós estamos falando de formação. Não é só ter o conhecimento, deter o conhecimento, é como você trabalha com ele, como você interage com a sociedade, é como você se serve dele ou coloca a sociedade a se servir dele, é como você vê o mundo, é como você tem capacidade de filosofar a partir do seu conhecimento. Não é só empilhar livro na sua cabeça, é realizar. A escola como espaço de conhecimento estruturado e contextualizado. Veja bem, Philippe Mérieux, eu acho que é assim que fala o nome dele, pedagogos como Philippe Mérieux, não sei se é assim que fala, em suas obras como Paixão de Ensinar e O Prazer de Aprender, defende que a escola oferece um conhecimento organizado, sequencial, contextualizado, essencial para a construção de um pensamento crítico e estruturado. Claro que você pode ter uma escola que seja autoritária, vertical, que passe esse conhecimento injetando no aluno e que seja organizado, sequencial e contextualizado. Então, quer dizer, você pode pegar o conhecimento organizado, sequencial e contextualizado, democratizá-lo, fazê-lo mais crítico, fazê-lo mais livre e torná-lo realmente essencial na construção de um pensamento crítico estruturado. Diferentemente da informação fragmentada e descontextualizada que pode ser encontrada nas redes, na internet, o professor atua como mediador do conhecimento, conectando os conteúdos à realidade dos alunos, promovendo a compreensão profunda e a capacidade de análise. Paulo Freire, como já foi mencionado N vezes nesses textos, acreditava que a educação é um ato político e dialógico. Dialógico, eu acho que não preciso explicar, né? Que se estabelece através de diálogo, né? Você pode discutir, ter a contraposição e tal. Que se constrói na interação entre educador e educando, ou entre educandos também. Para Freire, o conhecimento não é um depósito de informações. É isso que a escola tem que evitar. Deixar de ser uma escola bancária, uma escola teve um outro termo que usaram aqui que eu não estou lembrando, mas uma escola fixa, né? Bancária, vamos chamar, mas um processo de descoberta e transformação da realidade que se envolve no contexto social e cultural da sala de aula. A internet, embora rica em informações, carece de dimensões interativas. Ela está muito na virtualidade e da orientação pedagógica, que permite a construção coletiva do saber. É o que eu acho. A orientação pedagógica, a pedagogia da escola, o projeto pedagógico das escolas faz muita diferença na formação. A escola como centro de cultura e socialização. Educadores como Anísio Teixeira sempre defenderam a escola como um espaço de socialização e de construção de cidadania. A escola proporciona o convívio com a diversidade, o aprendizado de regras sociais, inclusive as suas condicionantes e as suas modificações, o desenvolvimento da empatia, né? E a formação de valores éticos e morais. Não é só conhecimento. As interações face a face com os professores e colegas, as atividades em grupo e o ambiente escolar como um todo contribuem para a formação social e emocional dos alunos, aspectos dificilmente replicáveis no ambiente virtual. Inclusive, quando a escola falha nisso, ela cria seres mal formados. Né? Quando a escola é pobre, quando ela só traz conhecimento, macetes unilaterais, aqueles professores que costumam fazer aula show, que não põe ninguém para pensar, que dá aqueles macetes, que aí você já sabe, tá vendo, você aprendeu, foi fácil. Isso é péssimo, porque isso não faz formação.
Desenvolvimento do pensamento crítico. Em sala de aula, o professor pode conduzir debates, estimular a análise de diferentes perspectivas sobre um tema e ajudar os alunos a se desenvolverem ou desenvolver argumentos sólidos e bem fundamentados. Aonde que a internet pode fazer isso? Só se ela for construída para fazer isso, mas vai ter que ter um mediador. Na internet, embora haja acesso a diversas opiniões, falta a mediação pedagógica. É o que eu falei, vai ter que ter um mediador para orientar a análise crítica e a distinção entre fontes confiáveis e não confiáveis, que eu mencionei lá atrás. Você pode fazer uma pesquisa com a inteligência artificial ou até num site que você achar de alguém que está opinando, até mesmo de um professor, alguma coisa, mas você tem capacidade crítica de ver que aquilo ali não é verdade ou que aquilo é verdade, né? Você está introjetando um conhecimento que não é conhecimento. E quando você lê uma coisa que não é notícia, é opinião, nas redes aí, nas TVs, nas redes de TV, nas redes da internet, tem muita gente que passa a opinião dele como um fato, né? A opinião dele é a opinião dele, não é o fato. O fato você passa de maneira neutra. É claro que ninguém é neutro na informação, nem na formação. Mas o mais neutro possível. Você traz o fato, a conclusão é de outra pessoa, né? E traz a emoção do fato também, tudo aquilo que aconteceu ali, né? E não filtra e coloca a sua opinião para dizer que aquele fato corresponde àquilo que você está falando. Complicado isso. E por isso que você tem que ter essa capacidade de verificar. É por isso que a escola é importante, você ser um indivíduo crítico. Você vai ler a coisa e vai ser, esse fato não é verossímil. Quantas vezes eu já li coisas a respeito de pessoas que eu não gosto, que eu acho que elas são aquilo mesmo, mas aquele fato não era verdadeiro. E eu percebi que não era verdadeiro porque era inverossímil. Embora aquela pessoa fosse capaz de fazer aquilo daquela forma, ele não fez. Por N questões, não era o momento dele fazer, não dava tempo, ele não estava naquele lugar naquela hora, ou ele não estava se conduzindo daquela forma aparentemente. Isso é importante, a gente ter essa capacidade crítica. Aprendizado de cultura e de valores é outra coisa que a escola traz. A escola, através do currículo, das atividades extracurriculares, da própria convivência, transmite cultura, a história de valores, valores de sociedade, de sociedades diferentes. Você ser empático de uma cultura para outra cultura, você saber o que é normal e natural na sua cultura, mas é desrespeitoso em outra cultura. O professor pode abordar temas como respeito à diversidade, direitos humanos, responsabilidade social de forma contextualizada e significativa, promovendo a internalização desses valores pelos alunos. A internet, embora possa apresentar manifestações culturais diversas, ela carece da intencionalidade pedagógica, ela carece da capacidade de medianeira de formação pedagógica. Ela não tem pedagogia para a formação. Ela não tem instrução para isso. Não existem instrutores lá dentro que façam um projeto pedagógico para a construção dessa identidade cultural, ética e sólida. Desenvolvimento da sociabilidade. Sim, a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de habilidades sociais. Não venha me dizer que você está na virtualidade, você está na rede conhecendo e conversando com pessoas do outro lado do mundo, que você está desenvolvendo sociabilidade. Você está pegando conhecimento. Aquilo ali é como se fosse uma diferença entre um almoço e um biscoito que você come na rua. Aquilo ali é um entretenimento. Você conheceu, você comeu um biscoitinho, conheceu uma pessoa, conversou com fulanos e beltranos. Mas você não teve uma sociabilidade desenvolvida, você não conheceu aquela cultura, você não se aprofundou naquilo, aquilo foi en passant. Então a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de habilidades sociais como a comunicação interpessoal, a cooperação, a resolução de conflitos de trabalho em equipe. As interações cotidianas na sala de aula, nos recreios, nas atividades em grupo, proporcionam aprendizados essenciais para a vida em sociedade que vão além da troca de informações online. Isso é fato, isso é quase que óbvio. Olha bem, numa outra pesquisa também dentro desse contexto, o peso da colocação foi mais visto como crucial, porque isso tem sido debatido no campo da pedagogia. Então eu peguei uma coisa assim, um pouco mais atualizada. Aquela ideia de que a internet não traz. Será que a internet consegue trazer aquilo que a escola
traz e democratiza, etc., é uma preocupação de muitos educadores em relação ao papel da internet versus o papel insubstituível da escola e do professor na formação integral do cidadão. Vamos explorando aí a visão crítica da educação exclusivamente online. Olha bem, muitos pedagogos e educadores argumentam que, embora a internet seja uma ferramenta poderosa para acesso à informação, frequentemente ela oferece conhecimento fragmentado e, o que é pior, descontextualizado. A simples exposição de dados e conceitos online por si só não garante a construção de um aprendizado significativo e não garante que aquilo ali seja aprendizado, porque você está tomando contato com ideias que não são necessariamente verdadeiras. E a formação do cidadão fica incompleta. A importância da mediação docente. Olha bem, educadores como Paulo Freire, sua vasta obra, sempre enfatizam o papel do professor como mediador entre o conhecimento e o aluno. Olha bem, o Paulo Freire ele tinha problemas com a escola, mas ele não jogava a escola no chão. Ele falava da mediação do professor. Ele estava querendo que mudasse o papel, a forma, a democratização da escola, a popularização da escola. Ele estava querendo acabar com ela. Nem achava que existiam outras fontes. Bom, mas o Paulo Freire é anterior à internet, ele morreu bem antes. Ele não chegou a conhecer isso e talvez nós tivéssemos que ver qual seria a opinião dele nesse momento atual, qual seria aquilo que ele colocaria como opção, né? Mas nós já falamos dele várias vezes aqui, para quem discorda da internet, para quem concorda com a internet, o Paulo Freire foi citado nas duas situações. Por quê? Porque ele tinha uma militância em termos de educadores, formação de professores medianeiros para a horizontalidade do conhecimento. Como pela enésima vez, o Paulo Freire falava que a educação é um ato dialógico. Olha, você vai dialogar com quem na virtualidade? Você vai dialogar, o professor vai colocar, vai se estabelecer diálogo com quem? Você vai estabelecer diálogo com seus colegas, com o conhecimento. Né? Ele tem que ter uma mediação, troca, reflexão crítica, que vai além de transmissão de informações. O professor, nesse sentido, ele guia o aluno na construção do autoconhecimento. Né? Por isso que ele é medianeiro. O professor, nesse sentido, ele guia o aluno na construção do seu próprio conhecimento, questionando, problematizando, conectando os conteúdos com qualidade e realidade social. A internet, embora rica de informações, carece dessa mediação humana essencial para a internalização e compreensão profunda dos conceitos. O desenvolvimento da sociabilidade e da cultura. A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da sociabilidade. O convívio com colegas, a interação em grupo, a resolução de conflitos, o aprendizado de regras sociais, o desenvolvimento de empatia são aspectos cruciais da formação cidadã que dificilmente são replicados em ambientes puramente online. Bom, isso aqui foi quase um resumo de tudo que nós falamos aí para cima. Agora ele introduz um outro conceito aqui de um outro pensador. Pedagogos como Lev e Vygotsky destacam a importância da interação social no processo de aprendizagem. Nós vamos fazer um programa aqui também, inclusive que vai ser um debate de ideias entre Piaget e Vygotsky. Mas o Vygotsky até então não tinha aparecido. Então, pedagogos como Lev e Vygotsky destacam a importância da interação social no processo de aprendizagem, a troca de experiências e diferentes perspectivas enriquece a compreensão do mundo e o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais para a vida em sociedade. Além disso, a escola é um centro de disseminação e vivência da cultura em suas diversas manifestações, algo que vai além do acesso e das informações culturais na internet. A construção do pensamento crítico a educação na escola, mediada pelo professor, estimula o desenvolvimento de pensamento crítico, através de debates, discussões, análise de diferentes pontos de vista, resolução de problemas complexos. Os alunos aprendem a questionar, a analisar informações de forma criteriosa, a construir seus próprios argumentos. A internet, embora ofereça diversas perspectivas, pode também expor o indivíduo a informações não confiáveis e que às vezes você não tem como saber que elas não são confiáveis. E as bolhas informacionais,
O que seriam bolhas informacionais? Seriam aqueles pensamentos que estão em bolhas, que não estão em outras bolhas, mas que passam para você como informação. A pessoa vira e fala assim: você sabia disso? Você não está vendo, você não está vendo isso? Aquilo que aquela bolha está vendo é aquilo de interpretação de meia dúzia de pessoas que disseminam para várias outras pessoas. Aquilo não é uma informação, aquilo é uma forma de pensar que alguém quer que você pense. Não é uma informação. A bolha, ela não traz todo o conteúdo. Então, a internet traz essas informações não confiáveis, ela traz informação de bolhas informacionais que estão muitas vezes ali te passando como fato algo que são opiniões, dificultando o desenvolvimento de um olhar crítico e um olhar independente. Alguns exemplos concretos. Aprendizado da história. Por exemplo, ler sobre a Revolução Francesa online pode oferecer dados e datas, não resta dúvida. No entanto, a discussão em sala de aula mediada pelo professor explora as diferentes interpretações historiográficas, as nuances sociais e políticas da época e conectando eventos com os fatos presentes, proporciona uma compreensão muito mais rica da história. Rica e complexa. Olha bem, você entende muito do mundo atual estudando história. O século passado, por exemplo, eu não vou me deter a detalhes porque eu não tenho conhecimento profundo disso, mas vamos falar um pouco da história. Você teve o século XIX, alguns acontecimentos redundados da Primeira Guerra Mundial, fruto dos acontecimentos do século XIX, das sociedades daquela época. A Primeira Guerra Mundial, ela foi o fundamento, ela foi o chão onde ocorreu a Segunda Guerra. Nós poderíamos até supor que da Primeira para a Segunda Guerra não houve uma paralisação, houve um contínuo de guerra, porque a guerra da Primeira para a Segunda Guerra, enquanto a guerra não era armada e não havia mortes, havia muitos acontecimentos que estavam ligados os dois cataclismas, vamos dizer assim, os dois eventos. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, você teve a Guerra Fria. N guerras aconteceram nos momentos das Guerras Frias. E hoje nós conhecemos o mundo, você vê aí, todas as ideologias que voltaram e emergiram no quê? De 2 séculos atrás. Com a sociedade, com as manifestações. E nós somos, quantas pessoas que já morreram de velho, morreram em guerras, e já nasceram outras, já morreram, já nasceram outros, já morreram, e essa ideia permanece. Então, e ainda se discutem essas ideias que estão no cerne das sensações, dos pensamentos humanos, da história humana, da historiedade da humanidade, até da nossa genealogia que nós trazemos epigeneticamente, talvez. Então, veja bem, o conhecimento da história, se bem avaliado e analisado, dá a você entender a nossa realidade atual. Por que algumas coisas acontecem, apesar de toda a nossa transformação tecnológica, apesar de todo o conhecimento que veio à baila, por que essencialmente nós não temos modificações e coisas redundam de outras coisas? Por quê? Isso é um conhecimento que você vai ter dentro da história, né? Desenvolvimento de habilidades sociais. Uma atividade em grupo para resolver um problema na escola ensina os alunos a colaborar, negociar, respeitar diferentes opiniões e lidar com frustrações. Habilidades essenciais para a vida em sociedade que não são desenvolvidas da mesma forma em um ambiente online individualizado. Outra coisa, vivência cultural. Você participa de uma peça teatral na escola, você prepara uma festa junina, ou você realiza um projeto artístico coletivo, proporciona uma experiência cultural imersiva que vai além de assistir um vídeo sobre um tema na internet. Bom, para aprofundar essa discussão, a gente pode consultar Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Lev Vygotsky, A Formação Social da Mente, Jean Piaget, que nós vamos ver em outro programa, embora com o foco do desenvolvimento cognitivo, suas ideias sobre interação com o ambiente e a construção do conhecimento são relevantes, embora pode-se estabelecer um diálogo entre as ideias de Vygotsky e de Piaget, e hoje em dia nós somos convidados a isso.
Emília Ferreiro, com suas pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita e a importância da interação como objeto de conhecimento, quer dizer, você interage pessoalmente, face a face, na construção da língua, né, e da forma como você escreve. Psicogênese, né, a gênese da psique, da construção da língua escrita. E outras fontes, o Philippe Mérier, que eu não sei se é assim que fala, A Paixão de Ensinar, Paulo Freire, Pedagogia do Deprimido, Anísio Teixeira, Educação para a Democracia, José Carlos Libânio, Didática da Cortez. Bom, a perspectiva de pedagogos e diálogos ressalta que, embora a internet seja ferramenta poderosa para acesso a dados, conceitos e a educação integral do cidadão, requer experimentação, a experiência da escola, a figura do medianeiro professor, como mediadores de conhecimento, transmissão de cultura, promotores de sociabilidade, a interação humana, ambiente estruturado e a intencionalidade pedagógica da escola são elementos cruciais para a formação de indivíduos críticos, éticos e engajados na sociedade. E artigos, pesquisas em periódicos de educação, bem como documentos de órgãos educacionais, Ministério da Educação, ou MEC, a Base Nacional do Currículo Comum Curricular, pode oferecer perspectivas contemporâneas sobre o papel da escola somada à tecnologia da educação. Porque hoje em dia tem isso também. No geral, entre as afirmações e os seus contraditórios, a opinião de muitos pedagogos e educadores converge para a ideia de que a internet é ferramenta valiosa, mas é complementar na educação. Não é um substitutivo para a experiência escolar e a figura do professor. Você pode modificar a escola, mas não acabar com ela. E nem achar que a internet a substitua, porque ainda que ela seja muito bem instrumentalizada pedagogicamente, ainda falta a presença das pessoas uma ao lado da outra, olhando uma no rosto da outra. Isso só a escola faz. A escola oferece um ambiente rico em interações sociais, culturais, cognitivas, mediadas por um profissional que guia o aluno na construção de conhecimento significativo, do desenvolvimento do pensamento crítico, na formação de cidadão ético e engajado, eu diria político, porque política não é partidária, política é estar na polis, estar na convivência de outras pessoas, é chegar a consensos, é defender interesses, mas chegar a consensos. A educação integral vai além da mera transmissão de dados e conceitos, ela envolve a experiência humana em sua totalidade. Bom, ficou grande, mas eu acho que valeu a pena mais esse tópico, mais essa discussão da educação. Nós falamos mais da escola do que da educação propriamente dita. Eu agradeço a sua opinião, a sua participação aqui, a sua assistência. A sua participação vai vir na forma do like, na forma do seu comentário, se você compartilhar para seus amigos por achar importante. Então, o like, comentário, compartilhe, assine o canal, aperte o sininho para você ficar sabendo quando nós colocarmos outros programas aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.